Bem, o pedido de sustentação é aqui mais uma nova dificuldade e eu peço a atenção dos colegas. Os votos já colhidos dão pelo conhecimento e provimento do recurso da União. E quem encaminha justamente o pedido de sustentação para esta segunda etapa de modulação são as recorridas. Eu, portanto, vou fazer, neste passo, a necessária inversão e chamar primeiro as recorridas representadas pelo professor Luiz Roberto Barroso. Excelentíssima senhora presidente, ministra Ellen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, a quem cumprimento pela recondução com votos de êxito no novo mandato. A questão, a importante questão de ordem suscitada pelo ministro Henrique Ricardo Lewandowski é, na verdade, do ponto de vista jurídico, extremamente singela. Eu não desconheço que estão contrapostos aqui interesses relevantes, de um lado, de um setor da economia nacional e do outro lado, do erário. Porém, isto não modifica o direito aplicável. E este, senhora presidente, não é sequer um caso difícil, em sentido técnico, como tal entendido aquele caso para o qual o ordenamento jurídico pode oferecer mais de uma solução plausível e razoável. Esta hipótese aqui versada só tem uma solução jurídica, só tem uma solução correta, só tem uma solução justa. E eu espero ser capaz de demonstrar isso a vossas excelências. Há, senhores ministros, duas possibilidades de enquadramento normativo e doutrinário da presente questão. Em primeiro lugar, é possível situá-la no plano da não retroatividade da lei tributária e, portanto, da impossibilidade de uma lei tributária colher fatos geradores anteriores à sua vigência. Como bem sabem vossas excelências, tornou-se conhecimento convencional na teoria moderna do direito a distinção entre enunciado normativo e norma. Para se entender que enunciado normativo é a proposição jurídica em tese, é o relato abstrato, é a lei no livro, ao passo que a norma jurídica é o produto da incidência do enunciado normativo sobre a realidade. A norma é o produto da concretização. A norma não é o ponto de partida, ela é o ponto de chegada. Só existe norma interpretada. Ora bem, aceita esta premissa que é pacífica hoje em dia, nós estamos diante de uma norma tributária nova. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em 2002 por 9-1, entendeu de uma determinada forma. E 5 anos depois, o mesmo plenário, por 6-5, a primeira decisão foi por 9-1, reverteu este entendimento. De modo que o plenário do Supremo antes dizia, tem direito de creditamento. E o plenário do Supremo passou a dizer, não tem direito de creditamento. Esta mudança de interpretação se equipara para todos os fins relevantes a uma mudança da norma jurídica vigente nesta matéria. De modo que a questão é simples assim, não retroatividade da lei tributária para colher fatos geradores anteriores a ela, porque a norma tributária nesta matéria foi fixada pelo Supremo no julgamento de fevereiro de 2007. A segunda possibilidade, senhores ministros, de enquadramento desta matéria é no plano da modulação dos efeitos temporais, da ponderação entre os efeitos retroativos ou os efeitos prospectivos à luz de valores como segurança jurídica, proteção da confiança e interesse social. Senhores ministros, se há um caso nesta vida que comporta modulação de efeitos temporais,
este é o caso. Segurança jurídica significa previsibilidade das condutas e estabilidade das relações jurídicas. Gostaria de indagar qual o comportamento exigível do cidadão e do contribuinte se o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 1, estabeleceu que o tributo não era devido. Foi seguido por uma turma, foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça e foi seguido pelos 5 tribunais regionais federais do país que diziam: o tributo não é devido. O que este contribuinte deveria fazer? Incluir o tributo no seu preço e cobrá-lo da população? Provisionar, quando nenhuma auditoria no mundo determinou esse provisionamento, de modo que, em nome da segurança jurídica, em primeiro lugar, esta decisão não pode ter efeitos retroativos. Em segundo lugar, em nome do princípio da proteção da confiança que vem sendo crescentemente proclamado por este tribunal. A proteção da confiança protege as expectativas legítimas e os efeitos já produzidos dos atos do poder público que venham a ser modificados ou invalidados. Em nome da proteção da confiança, eu pergunto a vossas excelências, diante de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal por 9 a 1, o que deve fazer um jurisdicionado? E daqui para frente, quando o plenário do Supremo decidir, o jurisdicionado deve se submeter à decisão confiantemente ou deve ficar desconfiado e temeroso de que algum dia o Supremo pode modificar a jurisprudência e penalizá-lo retroativamente? E, portanto, em nome da proteção da confiança, esta é tipicamente uma hipótese de concessão de efeitos prospectivos. E, por fim, no tocante ao interesse social, qual é o interesse social predominante aqui? É o do erário em arrecadar tributos que nem estão previstos no orçamento porque se referem a fatos geradores pretéritos? Ou é o interesse de não se descapitalizarem as empresas, de não perderem a sua competitividade, de não diminuírem a oferta de empregos e, sobretudo, de não se sujeitarem à pavorosa reinvenção do passado, para usar a expressão do professor Gonzaga Beluso, que será a retroatividade que vai ter que mudar todos os balanços, todas as distribuições de dividendos, todos os impostos de renda que foram pagos por uma mudança de jurisprudência. De modo, senhora Presidente, senhores ministros, este é típico caso de modulação de efeitos temporais por ponderação e não há que se temer que se estabeleça um precedente muito largo, senhora Presidente. O precedente aqui é muito curtinho e é assim: quando o plenário do Supremo Tribunal Federal entender que determinado tributo não é devido, se o plenário mudar a sua jurisprudência nesta matéria, a mudança de jurisprudência não opera efeitos retroativos, como parece intuitivo e de bom sentido de justiça. Senhora Presidente, há 3 questões processuais em relação às quais gostaria de fazer breve comentário. A primeira delas diz respeito à alegação de que não teria havido o trânsito em julgado daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de 2002. Porque a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração daquela decisão e de todas as outras decisões, mais de 50 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou por plenário, ou por turma, ou monocraticamente, todas elas foram embargadas de declaração sob a imputação de omissão, obscuridade e contrariedade. A verdade, senhora Presidente, senhores ministros, é que, como bem decidiu o ministro Marco Aurélio, tais embargos de declaração não eram cabíveis, porque omissão, nem contrariedade, nem obscuridade havia. Eram embargos protelatórios, eram embargos infringentes para impedir artificialmente o trânsito em julgado. E agora eu gostaria de indagar as vossas excelências: é esta a mensagem que o Supremo gostaria de passar para os advogados públicos e privados do país? Não deixem a causa terminar jamais. Oponham embargos de declaração incabíveis
para esperar que em algum lugar do futuro, quem sabe, a jurisprudência mude e o recurso que era incabível possa prestar para alguma coisa? Não há um sopro de bom direito nessa ideia? Não há uma ética elementar que possa sustentar que a interposição de recursos descabíveis, sabidamente descabíveis, podem trazer um proveito para a parte que não aceitou a composição que o Supremo havia dado à lide e procrastinou indefinidamente o trânsito em julgado. Portanto, transitou em julgado porque os embargos de declaração eram descabidos, como pronunciou o ministro Marco Aurélio. A pertinência, senhora presidente, da questão de ordem, como já observou o ministro Sepúlveda Pertence, e não preciso voltar ao tema, a pertinência e oportunidade era ao final do julgamento, porque esta modulação ou esta questão da retroatividade só se coloca pela mudança da jurisprudência e, portanto, antes de haver mudado o precedente, não haveria sentido. Quanto ao cabimento da modulação de efeitos temporais em processo subjetivo, há múltiplos precedentes do Supremo Tribunal Federal, antigos e recentes. Eu me lembro de um do ministro Rezec, relativamente à vantagem pecuniária percebida por magistrados, que foi declarada inconstitucional, sem o dever de restituição. Os ministros mais antigos certamente se lembrarão. O caso de funcionário de fato, em que a lei em que se fundou a investidura do oficial de justiça foi declarada inconstitucional, e para evitar que todas as penhoras e todos os atos que ele havia praticado, o Supremo não deu efeito retroativo àquela declaração de inconstitucionalidade em processo subjetivo e individual. No caso lembrado pelo ministro Gilmar, da progressão de regime, no caso da Câmara dos Vereadores. Portanto, há uma multiplicidade de precedentes em controle incidental ou relacionados à mudança de jurisprudência em que o Supremo aplicou a modulação dos efeitos temporais. E isto nos reconduz à questão do quórum, que me parece importante mencionar aqui. A modulação dos efeitos temporais pode se dar em 3 cenários. Na hipótese de ação direta de inconstitucionalidade, na hipótese de declaração incidental de inconstitucionalidade e na hipótese de mudança da jurisprudência. As 3 hipóteses têm precedentes do Supremo. No caso da ação direta, que é a única prevista expressamente no artigo 27 da Lei 9868, o Supremo aplicou no caso de um município da Bahia que foi constituído em descumprimento da legislação aplicável e os efeitos foram prospectivos. No caso de controle incidental, esses 2 exemplos da progressão de regime da Câmara dos Vereadores. E no caso de mudança de jurisprudência, me lembro bem do voto do ministro Pertence no cancelamento da súmula 394 e, mais recentemente, relatoria do ministro Carlos Aires Brito, a mudança de jurisprudência do Supremo em matéria de competência para ação em acidente de trabalho, em que, numa decisão especialmente feliz, a Suprema Corte estabeleceu que a mudança da jurisprudência não valia para os casos que já tinham pronunciamento de mérito, inclusive os de 1º grau. De modo que cabe e é perfeitamente pertinente a modulação dos efeitos temporais na hipótese de mudança de jurisprudência. Portanto, não é só na ação direta e não é só na declaração incidental. No caso de mudança de orientação, como foi a súmula 394 e como foi o caso das ações acidentárias, também cabe, senhora presidente, a modulação dos efeitos. Portanto, seja pelo princípio da não retroatividade da lei tributária a fatos pretéritos, que a meu ver é um enquadramento mais singelo e adequado desta matéria, seja pela modulação dos efeitos temporais, em nome da proteção inequívoca da segurança, da proteção da confiança e do interesse social, esta é a hipótese de concessão de efeitos prospectivos. Eu disse no começo que não desconheço a magnitude dos interesses que estão aqui contrapostos. São, de um lado, a Constituição, os direitos fundamentais e a cidadania. E do outro lado, o poder político, o erário e a voracidade fiscal. Este é o conflito com que se defrontam todos os grandes tribunais constitucionais do mundo. A disputa na qual o poder político tenta prevalecer
sobre os direitos fundamentais. Por sorte, esta é uma sociedade democrática e este é um tribunal livre. E nessa matéria, senhora presidente, liberdade é dizer não. Não pode, não é correto, não é justo. E é isso que se espera deste tribunal, que assegure a esta recorrida o direito de não ter que pagar o tributo que não pagou, porque fiada na jurisprudência deste Tribunal Federal, deste Supremo Tribunal Federal, e será surpreendida e poderá ser levada, ela como muitas outras empresas, à falência ou à inviabilidade, se tiverem que pagar 5 anos de tributos para trás, quando se julgavam protegidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por estas razões, se confia que não será dado efeito retroativo para cobrar tributo sobre fato gerador pretérito. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.